Olá, pessoal. Eu resolvi vir para cá porque o YouTube estava com uma questão assim bem complicada na transmissão. E aí eu não sei se é o meu aparelho, se é o computador, enfim. Mas hoje eu me comprometi com vocês a gente fazer uma live sobre a Cruella, tá? E agradeço, né, a participação de vocês. Eu tive que vir para cá, não teve jeito, né? Eu acho que é o espírito da Cruella aí. Mas enfim, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui com a Cruella e eu vou estar toda quinta às 20 horas fazendo live, tá? Espero que o YouTube funcione, mas se não funcionar, paciência, né? A gente vai poder fazer aqui no Instagram, enfim. Mas a gente vai estar tratando hoje sobre essa questão da Cruella, tá? O que eu quero falar? Bom, muitas pessoas quando sai um filme novo me pedem, né? Ah, grava uma live sobre tal, grava uma live sobre o filme tal. E já estavam me pedindo muito a segunda versão da Cinderela, que eu ainda nem assisti, confesso, acho que ainda vai lançar, né? E essa versão da Cruella, que é uma versão muito bacana, tá? Principalmente para quem gosta da questão do mundo da moda, tá? Então, se você é amante aí da moda ou gosta de se vestir bem, hoje eu até vim de branco, preto e vermelho em homenagem à Cruella, né? A gente percebe que a Disney fez uma live action, então ela fez uma revisitação, digamos assim, desse conto aí original da Cruella de Vil, tá? E ali ela deu uma amenizada naquela questão, por exemplo, da obsessão por pele, né? Da cigarrada da Cruella. Então isso tudo foi um pouco amenizado, mas é um filme bem fashionista, né? Eu até fiz uma brincadeira ali quando eu coloquei no feed, né? Que a gente estaria falando sobre o corte da relação entre mãe e filha, né? A gente tem ali um designer novo sobre velhas questões familiares, né? Velhos traumas ali de infância que estão sendo ali, né? Revisitados. E é um filme, mas é um filme muito bacana. Quem não assistiu, assista. E esse é o primeiro comentário da live, tá? Primeiramente, essa live vai ter muito spoiler. Muito, 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 muito. Não tem como eu falar do filme e fazer aqui as minhas considerações se eu não der uma spoilada danada, né, em relação a isso. Então, se você não assistiu o filme, né, essa live ainda não é para você. Recomendo que você vá assistir o filme e depois você pode vir assistir a live. Mas o que eu posso te dizer é que serão aqui 30 minutos. Eu não vou passar de 30 minutos. As lives serão mais curtas. Eu acho que ninguém aguenta mais tanta live, tanta pandemia, tanto teletrabalho, né? Então eu vou falar apenas da personalidade Cruella e da relação entre mãe e filha. Na próxima semana eu vou continuar trabalhando o filme Cruella, mas aí eu vou estar falando sobre os vigaristas, né, que eu também amei, achei eles fofos, inclusive eles participam ali da construção da personalidade Cruella. Então, primeiramente, quem é Cruella, né? A Cruella, gente, ela é uma criança muito rebelde, né? E aí eu anotei uma frase aqui do Bert Hellinger para falar para vocês, que é muito importante sobre essa questão da criança rebelde. Então, vamos ao filme, né? O filme Cruella. A pessoa está perguntando qual filme? Cruella. O nome da live é Cruella, tá? E o filme, né? A frase que ele fala é a seguinte: a criança pode parecer rebelde e ao mesmo tempo, num nível mais profundo, ser leal. Então, anota essa frase ou então presta atenção nisso aqui que eu tô falando, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar, né? E aqui, o que eu queria falar também para vocês? Eu tô trazendo uma leitura que eu tenho do filme Cruella. Isso não quer dizer que é 100% verdade, isso não quer dizer que a única, né, interpretação, manifestação, é apenas a minha visão em relação ao filme Cruella, tá? Então, aquela rebeldia da Cruella na infância, né? Primeiramente pela questão do bullying, ela tinha aquela questão da melanina, né? O cabelo dela tem uma parte que não tem melanina, então ela sofre muito essa questão desse bullying, mas ela passa de uma criança rebelde para uma adolescente, uma adulta extremamente criativa, tá? Então isso é muito importante. Agora, algumas cenas do filme que marcaram muito, né? E aqui, claro, se a gente for fazer, né, digamos assim, uma categorização dessa personalidade da Cruella, né, conversando com vários amigos, profissionais, terapeutas, nós chegamos à conclusão, então é um pouco de unanimidade, classificar ela ali como, né, bipolar. Eu gosto de chamar carinhosamente de Bipa, né, a nossa querida vilã. Ela altera ali entre fases maníacas, fases depressivas, né, e ela traz assim uma inconstância de humor muito grande, uma desordem psíquica. Tem hora que ela tá vingativa, tem hora que ela sente raiva, tem hora que ela dá depressiva,
expressiva, tem hora que ela tá triste. Ela tem lá os seus ataques, né? Muitas memórias reativas, e aqui trazendo um pouco essa linguagem já da terapia sistêmica, né? Mas o fato é que ela é linda, né, gente? Ela é linda, ela é fashionista e o filme é maravilhoso. Bom, outra coisa também que a gente pode falar é que ela tem uma personalidade meio histriônica, assim, né? Então, é um padrão, assim, de muita, né? Padrão generalizado de excessiva emotividade. Ela é muito emotiva. Ela busca toda hora ser a baronesa no carro e joga aquele vestido que, inclusive, o filme está concorrendo ao Oscar pela questão dos designers, né? A gente teve, eu dei uma pesquisada, parece que mais de 33 modelitos feitos para a Cruella e mais de 27 modelitos para a baronesa, né? Então todos ali que trazem também, né, algumas referências da moda. Então é interessante também que eles fazem uma demarcação geracional, e aqui trazendo para a questão da leitura mãe e filha, né? A baronesa, ela tem ali, né, um recorte bem Dior, digamos assim, aquelas referências mais clean, uma coisa mais acinturada, mais tradicional. Já a Cruella, ela traz um estilo mais punk rock, né, que é uma geração que vem sucedendo a outra, e ao mesmo tempo, né, ela traz algumas referências do McQueen, do Galliano, que tanto é que aquele vestido que ela parece toda de jornal, tá? Aquele vestido de jornal é uma coleção, né, do Galliano, e eu achei muito interessante porque nessa misturada de moda, né, eles trazem um pouco essa questão que a gente vê que é o geracional, né, um que vai sucedendo o outro. A gente observa isso também, né, para quem gosta, eu tenho até um curso que chama Visão Sistêmica dos Contos de Fadas, né, essa live, inclusive, acho que vai me inspirar a gravar uma aula aí da Cruella, que eu acho super bacana e super importante, né? Mas enfim, a gente observa um movimento que a gente tem nos contos de fadas, por exemplo, é o destronamento do rei, né? Então o rei, ele traz ali uma característica mais inflexível, algo que precisa ser destronado, que seria, na verdade, dentro de uma leitura do inconsciente, né? Tirar, destronar, por exemplo, partes do nosso ego que estão inflexíveis, que estão precisando passar por uma reestrutura, né? Então a Cruella fala também um pouco quando ela mata a Stella, né? Que parte minha, né? Eu mato, que parte minha eu preciso deixar morrer, digamos assim. Então eu achei muito interessante, né? Que no final ela precisa matar a Stella. E já eu vou chegar nas duas lealdades que eu observo que acontecem aí nesse filme da Cruella. Mas falando ainda um pouco da personalidade dela, né, a gente observa ali um alter ego, né? A Cruella é um alter ego da Stella, né, que seria o que a gente chama aí o outro eu, né? O outro eu. Se eu fosse levar um pouquinho ali para a leitura dos direitos humanos, eu acho muito interessante a leitura do Edgar Morin, né? Quem gosta de ler outras coisas além, né, dessa parte terapêutica, eu sou doutoranda em direitos humanos e eu sou apaixonada por questões interdisciplinares, né? Eu não acredito que nenhuma ciência, que nenhum estudo tenha todas as respostas, tenham todos os matizes, né? Eu acredito que tem tons sobre tons de várias interpretações, várias leituras sobre a mesma questão, né? E o Morin, ele fala um pouco dessa questão das personalidades, das múltiplas personalidades dentro da gente, mas a Cruella, dentro aí de uma leitura psicológica, ela não poderia ser considerada, né, múltiplas, não o dissociativo, né? Porque ali seriam várias identidades. Não, ela tem duas identidades bem marcadas, né? Aí então, dentro dessa tradicional classificação, a gente poderia botar ela como bipolar e como histriônica aí, né? Mas o alter ego seria, né, ela personifica uma identidade fictícia e distinta daquela outra identidade padrão dela, que é a Stella. Então, a Stella, se a gente for observar, agora vamos começar a pegar um pouco a questão da terapia sistêmica em si, que é o ponto ápice aí da nossa live de hoje, tá? A Cruella, ela traz, né, a Stella, na verdade, ela tem uma lealdade com a mãe adotiva. Tá? E essa lealdade é tão grande, e aí prestem atenção os terapeutas sistêmicos, né, que nós vemos uma dinâmica
que a gente conhece como Eu Sigo Você. Então, eu sigo você até na morte, tá? Então, ela acaba, né, morrendo de uma maneira ali bem forjada, dramática, né? Na verdade, ela não morre, mas ela faz o caminho da mãe adotiva, né? Que ela é jogada do despenhadeiro. Então, é muito importante essa parte, né? Que eu acho interessante, que ela tem, né? Uma parte ali da infância marcada pela mãe adotiva, que era uma mãe bondosa, que era a mãe que acolheu ela, né? Que na verdade esconde um grande segredo de família, que é trazido por meio do colar. Então, o colar traz, né, uma questão de um elo de ligação, né, entre esse segredo do passado, que na verdade a Cruella é a filha adotada da Anitta, né? Anitta ou Catarina, agora me vazou o nome da mulher, mas é da mãe adotiva, né? E por meio do colar ela chega na mãe biológica, que é a baronesa. Então, pessoal, eu avisei que eu ia dar spoiler, né? Se você não assistiu Cruella, assiste a live depois, porque eu vou dar vários spoilers para poder chegar aqui na questão da lealdade invisível, tá? Então, já falamos um pouquinho sobre essa questão, né, da personalidade da Cruella, dela ser bipolar, maníaca, depressiva, né? E ela tem essa personalidade histriônica, essa busca de atenção, né? Para ela se sentir valorizada, para ela se sentir, né, vista, ela precisa toda hora estar ali no topo. Então ela faz todo um movimento, né, de busca para ser vista, para ser a estrela, e ela quer literalmente destronar a baronesa, que é, né, a sua verdadeira mãe, que é a verdadeira mãe biológica, que é a grande virada do filme, tá? Pausa aqui para falar da fonte, né? E aqui trazendo um pouco até o conceito ali da visão sistêmica que a gente observa, né? Muitas vezes ela sente necessidade de falar com a mãe. Como ela não pode falar com a mãe já fez a passagem, ela vai para uma fonte de água e ela conversa, né? Então, toda a parte da Stella, né? Aquela parte depressiva dela, que tem insegurança, que tem culpa, né? Ela começa a dialogar com essa mãe por meio dessa fonte, que seria ali, né? Esse arquétipo que a gente observa, né, quando, por exemplo, nos outros contos de fadas, as princesas, né, a Cinderela no conto original dialoga com uma árvore. Então, assim, uma parte dela, né, aquela carência afetiva, ela precisa desse diálogo com essa mãe interna, que ela achava que era a mãe biológica, mas na verdade era sua mãe adotiva. Enfim, algumas pessoas, né, algumas pesquisas falam que esse transtorno vem por hereditariedade, e aqui coincide um pouco com o pensamento da terapia sistêmica, né? Pela história de vida que ela passa, a gente sabe que a Cruella, ela é uma criança que sofreu bullying, ela é uma criança que teve questões de rejeição, ela foi abandonada, né? Depois ela passou por uma orfandade, ela viveu na rua, né? E durante muito tempo ela sobreviveu junto com os vigaristas, fazendo aquilo que ela mais ama, né, que é criar moda, fazer os designers, desenhar, né, para depois ela poder dar os golpes. Então, ela fica ali, né, num limbo, né, numa marginalidade. A gente observa até um caráter meio assexuado, assim, nela, né, que é um pouco Leonardo da Vinci, digamos assim. Ela é totalmente dedicada, né, a essa moda, a essa criação, a essa estruturação de designers, e muito interessante porque ela trabalha por paixão, né. Antes ela sobrevivia dando os golpes, deveria ganhar muito mais, mas numa parte do filme, né, o Jasper consegue para ela uma vaga ali na Liberty, né, que é o local onde ela vai trabalhar para a baronesa, e ela come primeiro ali, antes de trabalhar para a baronesa, né, perdão, ela come o pão que o diabo amassou. Então a gente vê, né, que ela tem esse alter ego dela, da Cruella, já estava começando a nascer, né, mas ele surge, na verdade, quando ela descobre esse segredo por meio do colar, que vai ser o elo de ligação, que vai levar primeiramente ao fato de que a baronesa matou a mãe biológica dela. Então esse é o primeiro segredo que é revelado, né, que a baronesa matou a mãe. Então começa a surgir esse alter ego da Cruella, né, que era uma persona que estava dentro do inconsciente dela e que era resultante aí das vontades, dos desejos, dos ideais reprimidos, que ali vira uma avalanche, ela não consegue mais segurar, né, e a Stella começa a ficar cada vez com menos espaço e ceder lugar para a Cruella. Bom, é muito interessante, quem não viu, assista, né? Mas ela é dramática, ela é sensual, e o jeito de falar dela, né, mostra essa personalidade histriônica quando ela fala Cruella, né? Ela fala de um jeito teatral, né? Ela precisa ser vista, ser valorizada.
E aqui, né, eu já falei, mas vou falar o que eu acho muito bacana, ela dá os famosos golpes midiáticos. O que é um golpe midiático? Ela chega num local que a mídia está toda voltada e paga para uma outra pessoa, né, que era a baronesa, que quem ela queria destronar e que por um emaranhamento sistêmico e uma lealdade invisível ela estava vinculada, né, a ela. Então ela começa a entrar na vingança, a Cruella começa a aparecer, esse alter ego começa a ficar cada vez maior quando ela descobre, né, que a mãe dela tinha sido assassinada pela baronesa. A baronesa vira o alvo dela, tá? E aqui, puxando para o lado da sistêmica, tá, nós podemos falar o seguinte, né, que é o famoso matar a mãe, né? Ela quer matar a mãe, então ela precisa matar simbolicamente essa mãe dela. E como que é esse destronamento simbólico? Ela vai falar para ela, né, que ela é o expoente da moda. Quando ela aparece, né, com aquele future, ela aparece future assim no rosto, que é tipo assim, eu sou o futuro, então eu vou destronar você. Então ali já é uma morte simbólica da mãe dentro da linguagem que elas conversam, que é a linguagem da moda, tá? Agora falando um pouco da baronesa, a baronesa sociopata, né, gente, de carteirinha, psicopata total, a mulher passa por cima de tudo, ela é um trator mesmo, narcisista, não se preocupa, não tem caráter, então assim, ela tem um império da moda, né, e ela trata as pessoas como coisas, que seria uma característica muito forte ali, né, de quem tem psicopatia ou sociopatia, né, então ela não quer nem saber, ela bota pra lascar mesmo, né, aqueles vestidos dela da Dior são maravilhosos, aquelas cinturas marcadas, né, é uma coisa assim, realmente muito elegante, mas a bicha é virada na trelha, ela é realmente muito narcisista, né? Ela não se preocupa com a questão dos sentimentos dos outros, né? E ela, como é que é? Tal mãe, tal filha, né? A Cruella acaba, né, se transformando em algo que ela mais queria eliminar, que é o que a gente observa, agora eu vou puxar para o lado da terapia sistêmica, é o que a gente observa, né, nos movimentos familiares, que é aquilo que eu não aceito no outro, aquilo que mais eu quero derrubar, eu acabo incluindo em mim, né? Então ela inclui nela algo que ela, né, quer destruir no outro. Olha que doideira, uma loucura realmente, mas a gente observa. Isso pode ser explicado, né, pela psicanálise, pode ser explicado pela teoria junguiana, pela terapia sistêmica, que a gente está trazendo um pouco a visão sistêmica, tá? E eu acredito que esse filme traga duas lealdades muito marcadas, né? E aqui dentro do meu ponto de vista, né, reforço, eu assisti o filme, achei legal e resolvi fazer uma live e falar sobre isso. Mas por quê? Porque eu acredito que tem conteúdos muito profundos que a gente pode trabalhar de uma maneira muito legal, né? Quando a gente faz o nosso Cine Constela. Tá? Então, voltando, né, à desordem psíquica da Cruella, a gente vai olhar então, né, vai ser revisitado, né, esse mundo da moda. Na verdade, a gente vai ter um novo designer que né, tem toda aquela construção do mundo da moda para revisitar velhas questões familiares, que é um corte entre mãe e filha, tá? Então nós sabemos que a relação com a mãe é uma relação que começa muito simbiótica, né? Para a terapia sistêmica, a gente observa que a facilidade que a pessoa tem depois de aceitar o diferente, de aceitar o outro, é muito, em parte, responsável por essa transição, né, que a mãe faz de sair da simbiose com o filho e com a filha e meio que entregar o filho para o pai ou para o mundo, né? Então a gente observa isso muito forte no filme, né? Ela teve essa ruptura, ela tem a ruptura primeiro com a mãe biológica, depois ela tem uma ruptura com a mãe adotiva, então ela é uma órfã, né, que sofre ali as consequências também dessa orfandade, sendo criada na rua, né, tendo essa família adotiva aí com os vigaristas, que eu vou estar falando dos vigaristas na próxima semana, tá? Com vocês, que é um tema também muito bacana, e eu vou falar em relação aos vigaristas, uma lei sistêmica que atua precisamente. Mas voltando para a nossa live de hoje, né, é muito importante que ao querer destronar, né, a baronesa, dentro do pensamento sistêmico, a gente teria ali uma quebra de hierarquia, né, porque ela tá, o que ela está dizendo? Eu sou maior que você, eu sou melhor que você, então começa uma competição, tá, que a gente observa que é quando a filha quer destronar a mãe, que o que é possível normalmente acontecer, tá? A pessoa se quebra,
né, a pessoa se quebra. E ela faz um pouco isso, né, quando ela precisa literalmente matar o lado Estela dela. Então ela mata o lado que é humano, o lado que permite ter sentimentos. E isso fica muito claro que a Cruella é um alter ego da Estela, quando os próprios colegas dela, né, os vigaristas, o Jasper, o Horácio, falam assim, nossa, eu quero falar com a Estela, eu não aguento mais a Cruella, né, a Cruella vai derrubar a gente. Então é muito importante a gente observar isso, né, quantas vezes nós temos uma questão com as nossas mães que não são resolvidas, e aquilo que mais nós apontamos é aquilo que nós acabamos repetindo no nosso comportamento, tá? Então a Cruella se transforma também, né, ali no Império da Moda, e numa pessoa que passa por cima dos outros, né, e uma sede de vingança que não tem fim. Enfim, mas chegando no ápice da nossa live, eu vou falar e depois vou encerrar, tá? Quem tiver perguntas, eu vou abrir na próxima live, na próxima quinta, às 20 horas, porque hoje a gente teve o atraso aí do YouTube, eu não quero atrasar mais vocês e a hora já tá avançada. Mas seriam as duas lealdades que a gente observa muito forte aqui na Cruella, tá? A primeira lealdade, gente, e aqui, olha, eu tô sendo muito bacana com vocês, porque para quem é da terapia sistêmica sabe que muitas vezes há alguns terapeutas que vão trabalhar, né, que vão pegar um paciente e fazer um acompanhamento aí, o que a gente observa? Muitas vezes eles têm uma certa dificuldade para pegar, né, qual que é a lealdade invisível que está atuando, qual que é o emaranhamento sistêmico que o paciente está vinculado, e não é tão perceptível assim, tá? Então, quando eu gosto muito de trabalhar com os contos de fadas e com as histórias e os mitos nos atendimentos, porque muitas vezes, né, se a gente for fazer um atendimento individual, o desenho entrega muito, né, e aqui eu falo com os meus alunos, eu coordeno turmas de formação. Se você quiser maiores informações, vou deixar o telefone do Instituto aqui embaixo, tá? A gente está até de férias essa semana, mas estaremos aí firme e fortes a partir de semana que vem no nosso curso, tá bom? Então, pessoal, o que é importante a gente saber, né? Para poder fazer o trabalho das constelações, a gente tem uma formação específica. A gente tem uma formação específica, deixa eu botar aqui o preguinho para fixar esse negócio aqui, como é aqui? Vou botar aqui. A gente tem uma formação específica, mas temos também um curso que a gente às vezes pode estar trabalhando somente essa questão dos contos de fadas, né? Dos mitos e contos de fadas, mas na formação tem essa parte. E muitas vezes eu gosto de perguntar para a pessoa que eu estou atendendo, né? Qual que é a sua história preferida? Por que eu faço essa pergunta esquisita, né? Ah, por que você pergunta isso? Olha, eu pergunto pelo seguinte motivo. Muitas vezes a história vai entregar o enredo, o destino, né? De uma forma que a gente não vai pegar, às vezes, na entrevista, né? Eu tenho um modelo de entrevista, tenho um modelo de genograma para atendimento, mas a gente observa que, às vezes, pesquisar, né? Qual que é a história que está por trás, porque a história muitas vezes traz aquela dinâmica oculta, né? O que o Bernie chamava dos scripts, né? Pela análise transacional, ele falava que os scripts eram os roteiros que estavam ali, né? Dirigindo, às vezes, a vida da pessoa. Então, a Estela tinha um roteiro muito forte, né? Ela tem um roteiro ali de um abandono, né? E essa dor do abandono provoca nela, né, toda essa carência afetiva. A gente observa que tem uma certa falta de autoridade clara. Se a gente pegar aquela mãe adotiva, ela era praticamente uma pequena imperatriz, né? Ela mandava e desmandava, que é aquela criança tirânica que a gente observa que não foi tratada. E depois, né, é muito importante a gente poder observar também que pelas histórias, a gente pega o fio da meada, às vezes o elo condutor entre a história que a pessoa gosta e a história que roda na família dela, tá? Pois é, bem interessante. A gente fala isso no curso Visão Sistêmica dos Contos de Fadas. Bom, mas voltando aqui ao nosso grande clímax da nossa live, que eu falei que eu vou falar e encerrar, que são as duas lealdades. A primeira lealdade, ela traça com a mãe adotiva dela, né, que é essa mãe que tinha uma afetividade, uma amorosidade, mas não tinha uma autoridade clara, mas morre de uma maneira muito trágica quando a baronesa apita, né, ela faz o apito e os dálmatas, né, acabam avançando e empurrando ela do despenhadeiro. Então, a primeira lealdade, né, se a gente for utilizar uma fala sistêmica para explicar essa lealdade, seria, né, eu vou no seu lugar, né? Eu vou no seu lugar, ou eu sigo o seu destino. A gente observa, às vezes, essas dinâmicas em famílias que temos casos de suicídio, tá? Inclusive, eu lembro, por exemplo, no ano retrasado,
ou repassado, que foi antes da pandemia, né, a Secretaria do Governo do Distrito Federal me chamou para dar uma palestra num posto, né, num posto avançado, era numa unidade de saúde, na Secretaria de Saúde, para falar sobre essa questão do suicídio. Então a gente observa, né, tem um livro até do Emily Durkheim que chama O Suicídio, e que fala que ele não é um ato individual, ele é um fato social e ele está vinculado com a questão da existência social, a ligação mais forte, né, ou mais fraca em relação aos vínculos afetivos. Então isso é bem interessante para a gente estar trazendo aqui também, tá? E a dinâmica, por exemplo, do suicídio para a terapia sistêmica é: eu sigo você na morte, né? Então eu repito um destino funesto, eu trago um destino de um excluído, e a gente sabe que para os sistemas, na teoria sistêmica, o destino de um excluído toma muita força. Então aquilo que precisa, né, ser incluído, muitas vezes ele é incluído com a repetição de um destino, né? Um outro exemplo seria, por exemplo, um cara tem uma amante por anos, não assume essa amante e de repente, né, os anos se passam, aquela mulher fica ali excluída. Para o sistema nada pode ser excluído, ali teve um amor que não foi vivenciado, isso precisa ser incluído. Então o que a gente observa? Às vezes a filha dele vinculada com aquela amante, que é uma dinâmica comum que a gente chama nas terapias sistêmicas de parceiros anteriores, né? E ela começa a ser amante de outra pessoa, por exemplo, né? Então, gente, é ruim mesmo, é horrível, né? Alguns e falam assim para mim: mas isso é injusto, né? Não pode. Eu sei, mas é o que a gente observa, que nas famílias não tem uma questão de lealdades, de justiça individual, né? A gente observa que tem dinâmicas que atuam, que enredam as pessoas, muitas vezes de forma inconsciente, no que a gente entende, né, como lealdade invisível. E aqui não é a Dara que está falando, né? Se vocês forem estudar, venham estudar com a gente, porque a gente estuda bastante aqui no Instituto Estelar, né? A gente observa que tem, inclusive, vários teóricos, tem tanto a escola de Palo Alto, na Califórnia, na década de 60, nos Estados Unidos, estudava essa terapia, né, e essa teoria sistêmica, como nós temos também, por exemplo, o próprio Ivan Bozormenin-Janagin, que era um psiquiatra húngaro que trabalhava muito nessa questão das lealdades invisíveis e as dinâmicas de repetição de destinos dentro da família. Então, a primeira lealdade invisível com a mãe adotiva é: eu vou no seu lugar, né? Eu sigo o seu destino. Então ela faz a morte da Estela. A Estela precisa morrer, que nem a mãe adotiva, numa lealdade invisível, tá? E ela mata ali então, né, a personalidade padrão, a personalidade principal dela, e fica existindo só a Cruella, porque todos viram a Estela morrer. Em tese, ela não poderá aparecer mais, né? Mas eu não sei, porque a Disney entrega 2 dálmatas no final do filme, então eu não sei se isso já é uma puxada para histórias futuras, que aí também eu não sei o que vai acontecer, né? Mas enfim, é muito interessante que já a Cruella, ela tem uma outra lealdade, que é aquela lealdade mais veroz, que é quando a pessoa tem muita dificuldade, né? A pessoa não aceita o outro, ela não tem um lugar no meu coração, né? Então eu quero destruir o outro, é uma vingança. Só que quando a filha destrói a mãe, ela faz, né, um suicídio nela. Ela faz um suicídio emocional. Mas interessante que a Cruella, ela não busca relações sociais e emocionais. Ela busca, né, a trabalhar por paixão à moda. Ela praticamente fica ali dominada por esse arquétipo da moda, né? E ela tem a moda como até uma busca para a sobrevivência, né? Então a gente observa que esse alter ego é muito forte nela, né? A Cruella era uma persona do inconsciente coletivo, do inconsciente individual, né, da Estela, mas que acaba se tornando ali a personalidade, a única personalidade que vai poder aparecer daqui pra frente. Mas ela resulta desse desejo que ela já tinha, né, na infância. Ela já aparecia vestida ali de punk rock, né, ela aparecia de uma maneira, digamos assim, com alterações de humor, com muita energia, com muita atividade, né, mas ela tem uma irritabilidade, ela tem raiva, ela oscila entre o maníaco depressivo, que é a bipa, né, a histriônica, ela tem uma busca de atenção extrema, né. Eu falei dos golpes midiáticos, não sei se eu terminei a fala, mas o que é um golpe midiático, né? A gente já tem uns 3 golpes midiáticos que ela apresenta no filme. O primeiro, quando ela prende a baronesa no carro e sobe ali em cima, ainda com aquela coroa. Não sei se vocês viram, tem uma coroa, tem um negócio assim, meio Michael Jackson, e ela, pá, né? Ela chegando. Então ela dá um golpe midiático. Ela pega toda a mídia que está direcionada para a baronesa pagou, a baronesa contratou os jornalistas para a chegada dela, mas ela rouba a cena. Então o nome disso, né, no marketing é golpe midiático. Quando ela pega um custo baixo, né, e a exposição dela vai lá para cima. Então
a gente observa que ela precisa ser vista, ela precisa ser valorizada o tempo todo para ser reconhecida como pessoa. Isso vem dessa carência afetiva, de toda essa história de vida que ela teve desde pequena, né? Então, a nossa histriônica querida, que aquela fala, né? Aquela fala sempre teatral, é bem característico também dessa personalidade. E o segundo golpe midiático é quando ela aparece ali saída do lixo. Para mim essa cena é maravilhosa, né? Até comentei com vocês que tem, não sei se vocês repararam que tem um jornal assim nela e tem escrito Cruella, tem o nome dela assim no jornal, né? E é muito interessante porque essa história do lixo é revisitada no filme, né? Ela cai no lixo quando ela é pequena, depois quando ela tá trabalhando, ela se sente um lixo, o lixo cai em cima dela, então tem uma questão aí também de uma representação, né, desse sentir interno dela. Mas aí o que que ela mostra, né, com aquilo, se eu sou um lixo, olha aqui o lixão, né, olha aqui o tanto, né, ela dá um tapa na baronesa, mas essa cena é maravilhosa, né, toda mulher que assistiu o filme falou, nossa, eu queria entrar nesse vestido só pra dar esse papá, ela dá um tapinha assim no caminhão do lixo, né, e pega o bonde. Então ali é um outro golpe midiático que ela der. Eu posso dizer que é uma guerra fashionista, gente. O filme, quem não viu, assista ou assista de novo, é uma verdadeira guerra fashionista, né? Ela quebra o barraco mesmo. Enfim, e o terceiro golpe midiático que a Cruella vai dar, né, é quando ela faz aquele som lá, ela faz a costura das mariposas, né, as mariposas destroem toda a coleção da baronesa, né, que ali que seria tipo assim a ruína dela, né, ela ruindo, né, e quando isso acontece, ela tá do lado de fora, né, fazendo um show de fechar o boteco, né, ela tava lá, né, trazendo, aí aqui é engraçado que ela traz a desconstrução da baronesa no sentido vingativo, eu quero me vingar de você porque você matou minha mãe amorosa, né, e adotiva, ela nem sabia ainda que a baronesa era a mãe dela, né, depois eu quero destronar você como geração da moda, e aqui seria uma quebra, né, uma quebra da hierarquia que a gente observa entre mãe e filha. E aquilo que eu mais quero destruir é o que eu mais acabo me tornando. Então isso é muito interessante, que ela acaba, né, trazendo essa parte aí psicopata da baronesa para dentro dela, né, que é tudo aquilo que eu tento excluir no outro, eu acabo incluindo ali, ela inclui esse comportamento narcisístico, né, ela inclui esse comportamento, digamos assim, antissocial da baronesa, né, e a gente observa que ela não tem uma busca por relações emocionais e afetivas, são poucas, só os vigaristas, que eu até falei com vocês, né, que eu vou estar falando, né, muito em relação a eles na quinta da semana que vem. Bom, pessoal, é isso. Então, a segunda lealdade seria com a mãe biológica, e a fala sistêmica que retrataria essa lealdade entre a Cruella e a mãe biológica dela, né, seria o antes eu do que você. Engraçado que isso é uma fala até sistêmica, né, que é antes eu do que você, ou a segunda, né, a segunda lealdade que aparece ali num pano de fundo seria sou igual a você, mamãe. Tá? Sou igual a você. Então, eu gosto muito de usar essa fala quando eu pego, né, uma paciente que a pessoa tá lá, não consegue aceitar a mãe, só fala mal da mãe, né, ou tem milhões de julgamentos. Eu acho engraçado que tem gente que contra o outro, né, eu tenho uma lista de julgamentos, eu tenho uma planilha, eu já vi paciente trazer planilha para a sessão, né, olha aqui, fulano fez isso, tudo bem, mas não olha a conta, né, a conta só subtrai para o lado dele, não subtrai para o lado do outro, né, e a terapia sistêmica trabalha muito isso. Olha, o bem maior que você ganhou foi da sua mãe. Sinto aí te falar, né? Se você pode até escolher não querer conviver com a sua mãe, mas estar vinculado com ela, você vai estar para sempre. Então, pessoal, é isso. Eu acredito que a Cruella é uma vilã querida, né? Ela é a segunda vilã que tem direito aí a um filme, né? O primeiro filme que a gente viu que fala da vilã foi o filme da Malévola, mas ela traz temas muito interessantes para a gente poder estar estudando, né? Esse conflito entre mãe e filha, né? Esse destronamento, acaba que ela para poder sobreviver, ela precisa fazer essa morte biológica da mãe dela, que é a baronesa, e no final do filme ela descobre que a baronesa é a mãe biológica dela, né? Mas aí a lealdade já estava atuando, inclusive, que é o que leva ela, né? Aquele colar é um elo ali do segredo, né? Mas no final a gente observa que é muito comum isso acontecer, né? Ela vai ali, acaba sendo capturada
criada por essa mãe biológica que é antes eu do que você, ou sou igual a você. No final ela acaba ficando, né, bem baronesa, ela acaba ficando assim narcisista, ela não vê mais as pessoas, né? Os próprios amigos dela falam isso, ninguém tá mais aguentando a Cruella, eu quero a Stella, né? Mas ela precisa matar a Cruella, ela entra numa personalidade muito dominante, muito agressiva, né? E a gente observa isso, né, quando as pessoas, na verdade, aquelas pessoas que mais agridem, né, aquelas pessoas que são muito dominantes, na verdade, têm dentro de si uma carência afetiva enorme. Então, se você tem aí, né, pacientes, clientes que são dominadores, agressivos, vamos buscar com mais cuidado, porque muitas vezes essa raiva, na verdade, esconde uma tristeza profunda, uma carência afetiva, uma dor na alma, né, e que muitas vezes nem os pais vão conseguir suprir, né? Eu vou fazer aqui a minha fala, tem coisas, tem vazios que só Deus supre, né? Nem os pais vão conseguir suprir. Então, buscai primeiro o reino e tudo vos será acrescentado. Buscai primeiro aí, né? Você tá de bem consigo mesmo, com essa presença interna, né? Revisitar os pensamentos, os sentimentos, as emoções destrutivas, porque a Cruella, né? Assim como a Malévola, por exemplo, ela é vítima de si, né? Ela acaba ficando escrava do personagem, ela acaba ficando irredutível nos seus posicionamentos e muitas vezes por intransigência, por uma agressividade, a gente acaba destruindo, né, aquilo que está ao nosso redor, inclusive aquilo que nós construímos, às vezes o próprio trabalho, tá bom? É isso, ó, um beijo bem grande. Não vou falar mais porque eu já avancei muito no tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz a live com muito carinho, quem não assistiu, assista, depois assiste a live de novo, compartilha, comenta, se inscreve lá no canal, eu vou verificar porque as lives serão pelo canal do YouTube, tá? E deixe seu like, compartilhe, faz tudo aí, e um grande beijo, até quinta da semana que vem, e desejo um final de semana abençoado, que vocês fiquem bem, e que vocês possam estar aí, né, menos cruelo, menos cruelo possível. É isso, um beijo enorme, muito carinho e uma boa noite para todos.